55, e eu gostaria de ler dois textos com os irmãos. Em seguida nós vamos estar lendo Ageu, capítulo número 2, versículo número 9, que foi o texto que a irmã Solange leu. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra linda, ó Pai, e eu te peço que ela fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por este fim de semana, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento festivo que a tua igreja tem vivido. Nos abençoe em todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus. Irmãos, ontem nós ouvimos uma palavra maravilhosa, pregada em cima desse texto pelo pastor Josué. Ele explanou muito bem a palavra do Senhor. Tenho certeza que falou ao coração de todos aqueles que aqui estavam. Hoje eu gostaria de enfatizar a mensagem nessa noite em algo que a Bíblia nos fala que Estevão viu. Esse texto aqui que nós lemos fala sobre o mártir de Estevão. E a palavra do Senhor nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu a glória de Deus. Eu me lembro que ontem o pastor, ele fez uma observação sobre a glória de Deus, e ele disse que muitas vezes nós esperamos ver a glória de Deus de uma forma esplendorosa, através de uma luz muito forte, através de uma manifestação aos nossos olhos muito gloriosa. E eu me lembro que ele fez uma observação que ele disse que às vezes a glória de Deus, ou quase sempre a glória de Deus, ela se manifesta nas pequenas coisas. Os milagres de Deus. O maior milagre que Deus pode fazer para nós homens é a nossa salvação. Então, quando um pecador ele se converte, ele aceita Jesus, ali se manifesta o milagre de Deus. Ali se manifesta a glória de Deus. Que glória é essa? O que é a glória de Deus? E aí eu convido os irmãos para mais uma vez nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo de número 2, o verso é o número 9. E ali a palavra do Senhor vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que esse texto quer falar? Em que contexto o profeta Ageu falou essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo? O que o profeta Ageu queria dizer para o povo naquela época, e o que Deus quer falar aos nossos corações no dia de hoje? Essa é uma palavra muito dita, essa é uma palavra muito falada, e nós temos falado muito isso ultimamente. Mas o que levou o profeta Ageu a falar isso? Para que nós possamos entender o que Deus quis falar com aquele povo, o que o profeta Ageu estava querendo falar com a nação de Israel. Precisamos passear um pouquinho pelo Antigo Testamento e entender o contexto em que aquele povo vivia e por que Deus falou sobre isso. Para o senhor, irmão Marcelo, o senhor não me deu um abraço hoje? Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Cuidado ainda assim. Queridos irmãos, tudo começou em Abraão. Quando Deus ele chama
pais, da casa da sua parentela, que era um povo pagão, que era um povo idólatra, e Deus fala assim para Abraão: Abraão, saia de perto dos seus parentes, vá para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Deus faz uma promessa a Abraão, mas Deus também, ele diz a Abraão que a sua descendência seria escrava por 430 anos. E isso de fato aconteceu. Quando os israelitas, quando a descendência de Abraão vai para o Egito atrás de comida, José, o governador, leva o povo até lá. Os faraós que eram amigos e que conheciam a José, nos fala a Bíblia que eles morrem, e que um novo faraó se levanta, e esse não conhece, não reconhece José, e ali o povo de Deus é escravizado, e ali o povo de Deus fica por 430 anos escravo do Egito. Até que Deus, ele levanta Moisés, ele aparece para Moisés no monte e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia fala que Deus ouviu as orações daquele povo, ou melhor, Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus viu o sofrimento daquele povo, e Deus decidiu livrar o povo de toda aquela aflição. Vai, Moisés, e tira o meu povo do Egito, livra o meu povo da servidão. E o povo de Deus vai peregrinar 40 anos no deserto, devido à desobediência. Desobedecer leva-nos a nos afastar da presença de Deus. Mas ali no deserto, Deus se manifesta para o povo. A glória de Deus se manifesta. Ali no deserto, Deus ele é adorado em tendas. Hoje a gente vê muitas igrejas construindo tenda. Lá em Salvador, por exemplo, no bairro onde nós morávamos, foi feita uma igreja muito grande. O nome da igreja é A Tenda, inspirado nas tendas do deserto. A glória de Deus se manifestou na tenda, ali no deserto. A glória de Deus também se manifestou no cuidado que Deus teve ao povo, cuidando de dia, cuidando de noite e alimentando aquele povo. Depois de 40 anos, Israel entra na terra de Canaã, lideradas por Josué, que é o sucessor de Moisés. A missão de Josué é levar o povo à terra prometida, mas também conquistar aquela terra. Outra missão que Josué recebe é de repartir o território depois de conquistado e de também organizar as tribos como nação, como país dentro daquele território. Quando Josué morre, Israel agora vai ser governado por 480 anos por juízes. Deus ele levanta juízes sobre Israel para julgar aquela terra, para julgar aquele povo segundo os seus preceitos e de acordo com as leis estabelecidas por Moisés. O último dos juízes foi Samuel. E no período de Samuel, o povo de Israel, vendo que os seus vizinhos tinham reis, Israel também quis ter. Queremos um rei para nos governar, queremos um rei para liderar os nossos exércitos. E ali Deus vai estabelecer um rei sobre Israel, chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e reinou sobre Israel por 40 anos. O fim do reinado de Saul não foi bem sucedido, foi uma tragédia. Termina com o suicídio de Saul, termina com a decadência daquele povo, termina com a arca de
Deus, que representava a presença de Deus, sendo levada pelos filisteus, por povos estrangeiros, e Israel agora está em um caos total, deixado por este rei que não governou bem aquele país. Agora Davi assume o trono de Judá e Benjamim, e alguns anos depois Davi vai assumir o trono de todo o Israel. Israel agora vai viver um tempo glorioso, porque Davi ele vai restaurar a política de Israel. Davi ele vai restaurar o culto em Israel. Davi ele vai trazer debaixo da espada a arca de volta para Israel. E Davi ele vai ser um líder respeitado devido ao seu histórico de vitórias, que é notório e que foi visto e testemunhado por todos. Davi ele vai reinar sobre Israel por 33 anos. E Israel agora é uma nação temida e respeitada por todos. Porque Davi era especial? Porque Davi era diferente? Não. Mas porque Deus estava com ele. Era claro e evidente que a presença de Deus estava com ele em tudo o que ele fazia. Depois dos 33 anos do reinado de Davi, se levanta Salomão para assumir o trono de Israel. O reinado de Salomão foi um reinado pacífico. Por quê? Porque Davi, seu pai, havia eliminado todos os inimigos de Israel. Davi ele deixa um reino preparado para seu filho Salomão assumir, livre de guerra, livre de inimigos, livre de perigo. Enfim, a nação de Israel é uma nação que está preparada, pronta para prosperar. A tarefa de Salomão é diferente da tarefa de seu pai. Salomão agora ele tem que organizar o reino de Israel politicamente, economicamente, organizar a infraestrutura de Israel, construir para poder fazer com que Israel fosse uma nação próspera, fosse uma nação grande e vista por todos e respeitada por todos, como uma nação que tinha a presença de Deus evidente naquele lugar. Entre os feitos de Salomão, ele vai construir palácios, o dele, é claro, outros palácios, e o templo para o Senhor. Davi quis construir aquele templo. Deus, através do profeta, disse que não, havia muito sangue em suas mãos. A missão fica para Salomão e Davi deixa tudo pronto. Davi deixa dinheiro, Davi deixa condição para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. Só que a palavra usada em hebraico para templo ali naquele local não era templo, era palácio. Então, de verdade e de fato, Salomão ele vai construir um palácio para Deus. Não era um simples templo. A construção daquele palácio para Deus dura aproximadamente 14 anos. Especialistas da área da construção fizeram uma projeção que, se fôssemos construir um templo hoje com todas as dimensões que foi construída naquele templo e usado tudo que foi usado naquele templo, custaria nos dias de hoje 7 bilhões de dólares. E eu confesso aos irmãos que eu nem sei quanto é esse dinheiro. É muito dinheiro. Para os irmãos terem ideia, eu fui buscar na internet, fazendo uma pesquisa, e a réplica do templo de Salomão, que foi construído em São Paulo, muito menor, muito diferente, é uma réplica, custou aproximadamente aos cofres daquele ministério que eu
construiu 700 milhões de reais. E teve uma mão de obra de 1.800 trabalhadores. Os irmãos podem pesquisar na internet. Está tudo lá. Na inauguração do templo do Senhor, lá no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, o templo construído por Salomão, a festa estava pronta. Estava tudo preparado. O louvor havia sido organizado, a peça teatral havia sido organizada, as oportunidades estavam prontas, as apresentações estavam preparadas, mas a palavra do Senhor vai nos dizer, em 2 Crônicas, capítulo de número 5, nos versículos de 12 a 14, que naquela noite de inauguração do templo do Senhor, construído pelo rei Salomão, apenas e tão somente apenas o ministério de louvor se apresentou. Diz assim a palavra do Senhor, porque Crônicas 5, 12. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Hemã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam todos de pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para se fazerem ouvir de uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Glória a Deus. A adoração fez com que Deus enchesse a casa da sua glória, de maneira que os 120 sacerdotes e o povo que estava do lado de fora não puderam entrar na casa do Senhor, porque a presença do Senhor encheu o templo. E aquele tempo foi o tempo de ouro do Estado de Israel. Aquele tempo é o tempo que Israel desfruta do bom e do melhor que o Senhor tinha para lhe oferecer. Aquele tempo é o tempo em que a presença de Deus está com aquele povo, e aquele povo está vivendo literalmente debaixo da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. É um tempo de paz para aquela nação. Glória a Deus. O reinado de Salomão dura aproximadamente 40 anos. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono de Israel. E é no reinado de Roboão que Israel é dividida. Estou te explicando, estou te falando tudo isso para que os irmãos possam entender Ageu capítulo 2 em diante, que é a nossa irmã leu. Israel é dividida, e agora a gente tem duas nações dentro de um único país, norte e sul. O lado norte de Israel ficou tendo a sua capital Samaria, e 10 tribos ficaram em Samaria. O lado sul vai ter a sua capital Jerusalém, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Alguns anos depois da divisão de Israel nesses 2 territórios, a palavra do Senhor vai dizer que a Síria invade e destrói todo o reino do norte, leva cativo.
mistura o povo com nações estrangeiras. Só que o texto ali vai nos dizer que Deus quis preservar a tribo de Judá. Deus quis preservar o reino do sul. O reino do sul, ao longo dos anos, vai viver ciclos de adoração e de perdição. A gente vai ver que alguns reis que governaram Jerusalém levam aquele reino do sul à decadência, à prostituição cultural. Outros reis assumem e levam a um avivamento, levam a um período de adoração, e o reino do sul ele começa a viver esse ciclo de adoração e de avivamento, de destruição e de decadência, de reis fiéis e adoradores e de reis infiéis e pagãos, até que a Babilônia começa a crescer como império e marcha em direção ao reino do sul para conquistar contra Jerusalém. A violência do exército babilônico é tão grande que na visão do profeta Joel ele vai dizer assim, a Babilônia e seus exércitos são conhecidos, são chamados de exércitos de gafanhotos, porque eles destroem tudo o que está à sua frente. Quando a Babilônia chega em Jerusalém e encontra os muros de Jerusalém, eles decidem não destruir imediatamente aquela cidade. Então eles sitiam aquela cidade, eles ficam em volta daquela cidade, eles cortam o fornecimento de água de Jerusalém, entulhando os poços e desviando os rios. Eles também não permitem que entre alimento dentro das muralhas. E isso durou aproximadamente 9 meses. Os mantimentos terminaram, a água terminou, as fontes terminaram, e Jerusalém é obrigada a se entregar aos babilônicos devido à fome e à sede que eles sentiam. A Bíblia fala em Isaías e nos profetas contemporâneos daquela época que a Babilônia, que o rei babilônico Nabucodonosor, que era chefe, comandante dos exércitos, ele entra no templo construído por Salomão, aquele templo lindo, maravilhoso, cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, de utensílios, e ele rouba tudo que tinha valor. Depois que ele saqueia o templo, que ele rouba tudo que tinha valor naquele templo, ele ateia fogo no templo. Vão para a cidade, matam aqueles que se levantaram, levam os outros como escravos. A nobreza de Jerusalém é levada para servir no palácio dos caldeus, dos babilônicos, e eles destroem a cidade inteira, derrubam o muro, tocam fogo em tudo e deixam Jerusalém em caos total. E isso aconteceu, meus irmãos, porque aquele povo se afastou da presença de Deus. O mega templo de Salomão, onde a presença de Deus, onde a glória de Deus se manifestava, não existe mais. 70 anos se passaram e a Babilônia cai. Um novo império se levanta sobre a terra, os Medo-Persas, e Deus vai usar o profeta Isaías para dizer que iria levantar um ungido chamado Ciro, o rei da Pérsia, para livrar e libertar o povo de Israel. O rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele cria uma lei dizendo que todos os povos, que todos os escravos poderiam voltar para a sua terra natal e lá viver da forma que eles quisessem. Israel, a nação escolhida por Deus, ela é beneficiada por esta lei, e o povo volta para a sua terra natal. Amém. E aqui eu gostaria de abrir
aspas na mensagem, para dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando preparava essa mensagem, que é: quando Deus quer te abençoar, Ele move. Quando Deus quer te abençoar, se preciso for, Ele move o coração das autoridades, Ele cria leis e Ele te abençoa. Esse é o Deus que nós servimos. Neemias é copeiro do rei e trabalha dentro do palácio. E a palavra do Senhor vai nos dizer que vem de Jerusalém um de seus parentes que era escravo e que já havia voltado e que viu como estava Jerusalém e traz notícias para Neemias. E Neemias pergunta a seu parente chamado Anani: Anani, como está a nossa terra natal? E Anani fala: Neemias, não está nada bem, a cidade está destruída, o sepulcro dos nossos pais não existe mais, o templo do Senhor está irreconhecível, a cidade está destruída. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, depois de ouvir estas notícias, se recolhe em seus aposentos para jejuar, orar, lamentar e chorar. A reclusão de Neemias, nos fala a Bíblia, dura 4 meses. Depois dos 4 meses, Neemias vai se apresentar diante do rei da Síria. O rei da Síria olha para Neemias, vê o estado em que ele está, triste, abatido, magro, e pergunta: o que aconteceu com você? Por que você está assim? A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias responde para o rei da seguinte forma: como estaria alegre a minha alma se a cidade dos meus pais está destruída e os sepulcros dos meus pais estão abandonados e o templo do meu Deus está em ruínas. A palavra do Senhor fala que o rei imediatamente autoriza Neemias a voltar a Jerusalém e ajudar o povo na reconstrução do templo e da cidade. Os judeus estão voltando para a sua terra e a missão é dada, e Neemias reconstrói as muralhas, Zorobabel reconstrói a cidade e inicia a reconstrução do templo. Esdras é chamado para restaurar o culto naquele lugar. Só que no período da reconstrução das muralhas da cidade e do templo, se levanta Sanbalate, Tobias e Gesem e começam a perseguir a obra do Senhor. Neemias, ele é persistente, ele é lutador, ele é guerreiro e ele termina a muralha. Só que a reconstrução da cidade desacelera e a reconstrução do templo do Senhor para. Há no meio do povo agora um desânimo generalizado. A perseguição dos seus conterrâneos, o medo de seus inimigos, porque Babilônia ainda está por ali, outros inimigos podem se levantar, e a mentalidade escrava do povo sempre foi constante na vida daquelas pessoas. Pensavam como escravo. O povo se afasta da construção do templo e começam a viver as suas vidas, começam a plantar, começam a colher, começam a cuidar das suas coisas, e a casa de Deus está abandonada. E a palavra do Senhor fala que o culto que havia sido restaurado por Esdras e o sentimento de que a glória de Deus poderia estar voltando para aquele povo enfraquece. Como pode ter culto se a presença de Deus não está? Não tem mais culto no território de Israel, não tem mais culto no meio daquele povo que foi escolhido por Deus para o adorar.
E é neste cenário, irmãos, é nesse contexto que o profeta Ageu se levanta. O templo está parado. Alguns estudiosos dizem que é 10 anos. Outros vão dizer que o templo já está parado há 16 anos. Então eu digo para os irmãos que o templo está parado de 10 a 16 anos. O povo está pelo menos há 10 anos sem adorar o nome do Senhor, e sem ver e sem sentir a presença de Deus em suas vidas. E a glória de Deus e o poder de Deus aonde está? Aleluia, glória a Deus. Isaías havia se levantado e dado um grito, e dado uma palavra dizendo assim: a glória que desceu no tabernáculo, lá no deserto, a glória que esteve no templo de Salomão, a glória que esteve no deserto com Moisés. E Deus vai dizer: a minha glória eu não divido com ninguém. Desde quando Isaías se levantou e deu esse brado movido pelo Espírito Santo do Senhor, Israel nunca mais foi uma nação idólatra. Israel nunca mais se corrompeu na idolatria. Às vezes Deus aperta, mas é para tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. É para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir na presença do nosso Deus. O templo está esquecido lá em Jerusalém. A glória de Deus não está mais no meio daquele povo. E junto com o templo, o culto, a adoração. Mas Ageu, ele vai se levantar e vai falar algo interessante. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Ó povo, subam ao monte, cortem madeira e construam o templo. O que Ageu está dizendo é: vão construir o templo para vocês adorarem, vão construir o templo para vocês cultuarem. Tem um detalhe: o segundo templo não vai ter a glória do primeiro. O primeiro templo era de ouro, de pedras preciosas, chamava a atenção. O segundo templo vai ser construído com madeira. O primeiro templo, ele tinha aparência. O segundo templo não vai ter formosura. Esdras, capítulo de número 3, vai nos dizer que os anciões daquela congregação, os idosos daquele tempo, com mais de 110 anos, que conheceram o templo de Salomão, quando viram o templo construído por Esdras, por Neemias, eles choraram. Tamanho a decepção. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Deus vai habitar aí, nesse lugar. A glória de Deus vai descer nesse barraco. Para que os irmãos não pensem que Deus não tem condição e que Deus não tem poder, Deus vai se levantar. A irmã leu esse texto e vai dizer: todo ouro e toda prata a mim pertence. Se Deus quisesse, Ele poderia construir um templo superior àquele que Salomão havia construído. 400 anos se passaram. O período que nós conhecemos como o período intertestamentário, que fica entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, 400 anos. E a glória de Deus não se manifestou mais no meio daquele povo. Deus avisou o povo:
Se vocês não se converterem, eu vou sair da presença de vocês. E a palavra do Senhor fala que agora que Deus saiu de dentro do templo, ficou na porta, saiu da porta, ficou no ato, saiu do ato, foi para cima do monte, saiu do monte e nunca mais voltou. Tamanha rebeldia daquele povo. A glória não se manifesta mais. Não tem mais profeta, não tem mais culto. Onde está a glória de Deus? Onde vai ser o novo culto para o Senhor? E tem uma pergunta, irmãos. Tem uma pergunta que permeou por toda a história bíblica, que quem fez foi o próprio Salomão, 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27. Poderia Deus habitar na terra? Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Essa pergunta permeia: Deus poderia habitar na terra? Alguém vai responder essa pergunta para Salomão centenas e milhares de anos depois. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 14: e ele se fez carne e habitou no meio de nós. Mas cadê a glória de Deus? Onde está a glória? João vai responder: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, no livro de João, glória a Deus, aleluia, ele vai orar a Deus e ele vai dizer: Senhor, Deus Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo aí no céu? E que eu desci sem ela, porque a Bíblia fala que ele se esvaziou de toda a glória, se fez menor do que os anjos. E Jesus vai dizer: sabe aquela glória que eu tinha aí no Senhor? Eu quero ela de volta, me devolve ela. Sabe para quê? Para me distribuir entre aqueles que louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor habita em cada um de nós, meus irmãos. A glória de Deus habita na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que Deus se manifestava no templo, e que Deus enchia o templo de tal forma que outros não conseguiam entrar. Hoje a presença dele, através do seu Santo Espírito, está em nossas vidas. E nós somos chamados de templo do Senhor. Só gostaria de fazer uma observação, porque muitas pessoas se usam disso, e eu já ouvi pessoas dizerem isso, que se eu sou o templo, a glória de Deus habita em mim, não é necessário nós darmos tanta importância assim à igreja, como estrutura, como casa de oração. Isso não é verdade, porque aqui é o lugar onde nós nos reunimos. E se Deus prover conforto para os seus filhos, nós devemos aproveitar, porque o tempo que nós vivemos é esse. Se nós vivêssemos no tempo de Israel, na época de Salomão, nós iríamos usufruir do templo valiosíssimo, caríssimo. Se nós vivêssemos no tempo no período do segundo templo, nós iríamos usufruir do que Deus deu, um templo de madeira. Nós vivemos nos dias atuais e vamos usufruir daquilo que Deus nos der para nós. É Ele que mantém. E a palavra do Senhor vai dizer em 2 Crônicas, capítulo número 7, que Ele ouve a oração que é feita neste lugar. Agora os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração que vocês fazem nesse lugar. Deus está falando do que ali? Do tempo da oração que é feito no templo.
cuidar, que zelar, que dar manutenção da casa do Senhor. É bíblico isso. A igreja é alicerçada pelo nosso Deus. Mas e se nós não estivermos nessa estrutura, nós ainda somos igreja. E a presença de Deus habita em nossas vidas. Fique de pé em nome de Jesus. Eu convido o Ministério do Louvor para nós encerrarmos este culto louvando a Deus e adorando o seu santo nome. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. É certo, ó Pai, é notório, é visto por todos, é reconhecido por todos, ó Deus, que a sua glória se manifestou em nosso meio. Aleluia, Jesus. Aprove ao Senhor, meu Deus, usar de condição material, ó Deus, usar, Senhor Deus, de artifícios financeiros, ó Pai, para mostrar o seu poder aqui neste lugar. O Senhor conhece a condição de cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite. E o Senhor olhou para esta igreja e o Senhor nos abençoou, porque a Ti pertence todo o ouro e toda a prata. E eu creio, ó Deus, e eu profetizo, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor ainda fará em nosso meio. Isso foi apenas o começo, isso foi apenas o início, ó Pai. Isso foi apenas um aperitivo, ó Deus. Nós experimentamos um aperitivo do que o Senhor ainda tem para a tua igreja, ó Pai. Senhor, todos nós agora entendemos o contexto e o motivo pelo qual o Senhor falou estas palavras, ó Deus. E o Senhor sabe, ó Pai, que independente da nossa condição, independente do nosso status, independente dos nossos títulos, ó Deus, nós somos adoradores, ó Pai. Nós estamos aqui para Te glorificar. E nós estamos aqui para reconhecer que nós não somos nada sem a Tua presença. E nós estamos aqui para reconhecer que foi o Senhor quem proveu todas as coisas. E nós estamos aqui para reconhecer que foi o Senhor quem nos deu. E que se for da vontade do Senhor tirar, Deus, estamos aqui para cumprir a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continua a abençoar o Teu povo, ó Pai. Continua, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes e poderosas a tocar em vidas aqui neste lugar, ó Deus. E que esta igreja, ó Pai, Igreja Batista Renovação, fundada e alicerçada aqui neste bairro, nos rodoviários, ó Deus, possa ser conhecida e reconhecida aqui neste lugar e nesta cidade, ó Pai, e neste estado, não só por uma igreja a qual o Senhor olhou, derramou a Tua graça e nos abençoou financeiramente, mas que nós possamos ser reconhecidos pela Tua presença em nosso meio, que nós possamos ser reconhecidos pelo mover do Teu Santo Espírito a realizar a Tua obra aqui neste local, que nós possamos ser reconhecidos como uma igreja que prega a Tua palavra e que vive a Tua palavra, que nós possamos ser reconhecidos aqui neste local, ó Pai, não por esta bela pintura, ou por este letreiro bonito, Senhor Deus, ou por este telhado abençoado, mas que nós possamos ser reconhecidos aqui como uma igreja, que os irmãos se amam e se abraçam de verdade, e que cada pessoa que entre pela porta daquele templo ali, ó Pai, possa sentir o Teu amor estampado no rosto de cada um dos Teus filhos que aqui estão, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a nós podermos, Senhor, nos conduzir à Tua casa, conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Glória, aleluia. nós entregamos esse templo em Tuas mãos, ó Deus. Usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua glória seja manifestada
manifestada aqui constantemente, Pai, através da vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda as nossas vidas, e o Senhor sabe a alegria que nós estamos, ó Pai, por saber que a Tua presença é verdadeira e é fiel em nosso meio, Pai. Nos ajuda em todas as coisas, ó Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Prepara a nossa vida para uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Desde já, ó Pai, eu já te apresento esse período de carnaval, ó Deus. E nós repreendemos toda investida maligna, toda a atuação do maligno aqui neste bairro, que seja quebrada, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E assim, ó Pai, como a nossa peça apresentada hoje aqui pelos nossos jovens, o nosso irmão que representou ao Senhor Jesus Cristo nesta peça, assim como ele quebrou aquela corrente, ó Pai, que correntes sejam despedaçadas e que a Tua presença possa ser, ó Deus, abençoadora em nosso meio, ó Deus. Senhor, que nesse período de carnaval, ó Deus, todo mal bate retirado, e nós estaremos aqui na Tua casa, orando, te buscando, entregando as nossas vidas em Tuas mãos, da vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, da nossa família, Deus. Estaremos entregando em Tuas mãos, e que nós possamos ser reconhecidos e conhecidos por um povo que ora e que te busca. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma noite de renovo, e que nós possamos acordar amanhã preparados para a Tua obra e para o serviço do dia a dia. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, recebe o nosso pedido. E que o amor de Deus Pai, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, Assim e a seja. comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém. louvemos ao Senhor em nome de Jesus antes de sair.